A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso terceiro estudo, lição de professor. E o professor, Jesus, baseado em João capítulo 7, verso 16. Vamos dar uma lida? Novo Testamento, né? Para quem está começando agora e não sabe mexer muito com a Bíblia, fica comigo. E você vai aprender muita coisa, né? Temos 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. De novo, temos 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual deles andou com Jesus e qual deles não andou com Jesus? Mateus andou com Jesus. Marcos não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. João andou com Jesus. Temos 2 que estiveram lado a lado com Jesus e 2 que escreveram, mas não estiveram ao lado de Jesus. Gostou da dica? É necessário que eu sempre fale, para quem não sabe, acaba aprendendo, né? Bom, lição de professor é o tema que o Senhor me deu para trazer algumas coisas e explicar um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada, né? Coisa gostosa é estar com a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, né? Bom, João capítulo 7, no seu verso 16, olha só. João capítulo 7, no seu verso 16, diz assim, ó. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus está dizendo que essas palavras, esse ensinamento que ele nos dá, não é dele, mas é do Pai dele, que foi quem o enviou. Deu para entender? Então nós vamos continuar seguindo aqui. Olha só que interessante, né? Ó, você sabia que guardar raiva, mágoa, ódio de outra pessoa, isso é ruim para você, não para ela? É mais para você. Quanto mais você tem raiva de uma pessoa, pior é no seu coração. Agora entenda que Deus é amor. E Deus decide assim, que todos nós possamos, meus irmãos, viver conforme Ele quer. Está entendendo? Então, se a gente entender que a vontade dEle é amar o próximo, a gente vai conseguir viver muito mais e muito melhor com tudo. Mas se a gente, meus irmãos, procurar ser ruim, ignorantes, a gente não vai conseguir nada se a gente não conseguir sair desse ódio, essa mágoa, essa raiva, né? Agora, olha que interessante, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, no seu capítulo 4 e no verso 8, vamos lá? 1 João capítulo 4, verso 8, pastor, eu não sei onde fica, não há nenhum problema. Procure Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Achou Apocalipse? Volta agora para dentro da Bíblia, aí você vai achar 1 João. Olha, pastor, que fácil, não é? Tá vendo? Capítulo 4 e no verso 8, diz assim, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente tem que ter amor, meus irmãos. Tem que sentir o amor um para com o outro. Deu para entender? Então claramente deu para entender que Deus é amor, tá? Deus é amor. Agora, vamos para Mateus capítulo 22. Tá? Mateus capítulo 22 e o seu verso 34 diz assim, ó, do 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, eles estavam testando Jesus, olha só, mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então significa que quando você ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o pensamento, são 3 coisas que você tem que amar a Deus sempre, acima de tudo. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Quer dizer, todo o seu pensamento, qual é a pessoa que você mais tem que pensar e mais amar? Deus. No seu coração, quem é a pessoa que você mais tem que amar? Deus. Na sua alma, quem é que você mais tem que amar? Deus. Tá. E depois desse grande amor que você tem que sentir por Deus, você também tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. A mesma maneira que você cuida, que zela de você, você tem que cuidar e zelar do teu próximo. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo é um mandamento. Aprendemos que 1 João 4,8, Deus é amor. E aprendemos que Mateus 22, 34 a 40, nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo com a nós mesmo. Tá entendendo? O que você não quer que faça por você, não faça para o outro. Tá entendendo? Você quer fazer um mal para alguém? Cuidado, isso pode voltar contra você. Então não faça um mal para o outro, sendo aquilo que você não quer que seja feito para você, né? Então, amar a Deus de todo o coração. Concluindo essa mensagem, nós entendemos então que às vezes você pode fazer algo por alguém. Às vezes você pode dar algo a alguém, que é melhor dar do que receber. Quem recebe não tem condições nenhuma. Quem dá tem muitas condições. Então entenda que quando Deus fala para você amar a Deus de todo o seu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo, significa que você tem que ter um amor exemplar, completo, sem nenhuma frescurinha, sem nenhum mimimi, você tem que amar o teu próximo. Agora, se a partir do momento você bate um papo com amigos, com pessoas e de repente você fala da vida alheia, você fala da vida de pessoas e depois diz que ama o próximo, você não ama. Se você entrega, fofoca e mente para alguém, você não ama. Que amor é esse? Isso não é um amor, isso é uma mentira. Traduzindo, falsidade. Entenda que amar o próximo é se preocupar com ele de tal maneira como se fosse você. É como se olhasse para ele no frio, sem blusa, e você se compadecesse e falasse: poxa, estou com muito frio por causa dele, tome uma blusa. É como se você não aceitasse ver uma pessoa passar necessidades, não por dó, mas porque você sente aquilo em você. Porque o amor é a razão de estarmos aqui. É a razão de a gente ser salvos. Como assim, pastor? João 3,16. Vamos lá. Evangelho de João, tá? Não é 1 João. Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho no nome unigênito do Filho de Deus. Deu para entender? Então, o amor de Deus foi tão grande por você, tão grande, que ele deu o Filho dele por você. E você vai fazer o que agora? Pastor, eu não entendi. Não, peraí, você não precisa pagar a Deus, porque nada vai pagar o que ele fez por nós. Mas alguma coisa você tem que fazer. Explica, pastor. Explico. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus deu o Filho dele por você. Agora vamos lá em 1 João 3,16. 3,16 também, pastor? É, 3,16, olha só. Evangelho de João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João 3,16, 1 João 3,16, marca aí, vou esperar você pegar uma caneta, vai. Vamos lá, pegou? Tá. Evangelho de João 3,16, tá dizendo que Deus entregou o Filho dele para morrer nós. Grande amor. Agora, 1 João 3,16, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim, ó. Conhecemos o amor nisto,
que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Viu? Isso é amor. Ele deu a vida por mim, agora eu vou dar a vida pelo meu irmão. Não é ficar se matando por ele, não. Você vai dar a sua vida no sentido de cuidar, ajudar, abençoar, correr atrás, se preocupar e não deixar ele passar necessidade se você assim não pode. Deu para entender? Marcou aí? Chega na sua igreja e fala assim: prova de amor. Evangelho de João 3,16. Prova do meu amor. 1 João 3,16. Amém? Acredito que você entendeu, aprendeu e amanhã tem mais. Que bom!